pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou membro da equipe de práticas pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo currículo de História e de Ensino Religioso. Nossa conversa hoje tem a finalidade de discutir alguns aspectos do currículo de História nesse momento tão importante de replanejamento. O currículo de História é um currículo pautado na BNCC e, como tal, ele é um currículo focado nas habilidades que têm a finalidade de construir competências gerais, competências de área e competências específicas de cada componente. A habilidade no currículo é o direito de aprendizado do aluno, né? Outra coisa importante é ter a noção de que o currículo todo ele representa um grande projeto. Então ele tem seus momentos, suas fases, né? Aquilo que é para cada ano, aquilo que é para cada semestre, para cada bimestre. E outro aspecto importante é que o currículo focado também na autonomia e protagonismo do aluno, à medida que ele propõe a orientar quais as habilidades o aluno deve desenvolver a partir das aulas e que com essas habilidades desenvolvidas, experimentadas, o aluno construa competências. Tá? O protagonismo e a autonomia do aluno nesse aspecto, então, ele vai se desenvolver em duas dimensões. A primeira dimensão é dentro do próprio componente. Então, no caso de História, essa formação de um aluno envolvido com o componente, um aluno historiador, que tem acesso a um trabalho com fontes, a discussão do próprio recorte histórico e das dinâmicas de temporalidade, percebendo aí a diversidade de falas, a diversidade de olhares dentro da própria história e da construção do objeto histórico. E o outro aspecto desse protagonismo e autonomia do aluno é perante a vida. O protagonismo do aluno em aulas ele pode ser desenvolvido e estimulado de várias formas, priorizando atividades que envolvam o trabalho do aluno, a reflexão do aluno individualmente ou em grupo, onde ele seja levado a apresentar pontos de vista, onde ele seja levado a refletir, a formular ideias, a dar opiniões. Planejar é de fundamental importância no desenvolvimento do currículo. E ao planejar é importante ter o foco nas habilidades e a noção de conjunto que o currículo traz. A essa altura, então, o aluno do sexto ano ele já teve contato com a percepção do tempo, das temporalidades, os efeitos do tempo na vida humana, as origens e deslocamentos do homem e das sociedades, conceitos como nomadismo, sedentarismo, o contato com os povos antigos da África e do Oriente Médio e os povos pré-colombianos. Daqui para frente, então, o aluno vai ser introduzido nas culturas clássicas, Grécia, Roma, com um olhar sempre voltado ao presente, os sistemas políticos, as demandas sociais, e entra aí também o papel da mulher nesse contexto, sempre dialogando com o mundo atual. No quarto bimestre, o aluno passa a tomar contato com a transição da Antiguidade para a Idade Média e a importância do Mediterrâneo como rota para aqueles povos que ali viviam. Aí o aluno então entra no feudalismo e vai passar a estudar e refletir sobre as relações entre a política e a ocupação do espaço, as dinâmicas de abastecimento, as relações de servidão, o papel da religião cristã e a tradição cristã na estrutura dessa sociedade e aí também o papel da mulher nessa sociedade. No sétimo ano, o aluno já teve contato até aqui, então, no processo de adaptação do currículo que foi implementado esse ano, com o feudalismo, a construção, então, do mundo moderno, a conexão entre Europa, África, Ásia, aspectos anteriores à chegada dos europeus em África e Ásia, as navegações oceânicas e conceitos como modernidade, humanismo, absolutismo, mercantilismo. E começa o contato, então, com o conceito de escravidão moderna. O aluno começa a olhar, então, no terceiro bimestre, o Brasil, a formação histórica e geográfica do país. Capitanias, vice-reinos, as primeiras vilas. Isso com olhar, então, na economia açucareira. No sétimo ano, no quarto bimestre, o aluno, então, vai tomar contato com a cultura dos quilombos e os processos de resistência à escravidão, as dinâmicas sociais na América colonial, identificar a diversidade étnica na América. E retoma então no quarto bimestre a formação histórico-geográfica agora com olhar no ciclo do ouro. Então a ocupação do território
tá? O desenvolvimento e a ocupação territorial do país. No 8º ano, o aluno teve contato com o iluminismo, o liberalismo, a Revolução Industrial e as revoluções políticas, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Teve contato com as revoltas independentistas na América e com a chegada da família real ao Brasil, que inicia então um processo que vai culminar na independência. E aí, nesse aspecto, então, ele também já estudou a presença do negro nesse contexto. Então, a partir daí, o aluno, no 3º bimestre, está pronto a ter um contato com o primeiro reinado, as regências do segundo reinado, tendo contato e refletindo sobre a Guerra do Paraguai, sobre a escravidão e a crise do escravismo, e sobre o ideário cultural que permeia o Império nesse período. No 4º bimestre, o olhar do aluno volta-se ao contexto europeu e mundial, né? Onde ele vai refletir sobre uma segunda revolução industrial, o neocolonialismo, a partilha da África, tá? E também sobre a política norte-americana que vai se desenvolver na América. Há por trás de toda essa reflexão o discurso civilizatório. No 1º bimestre do 9º ano, o aluno teve contato com a proclamação da República e as primeiras fases do período republicano, com a Primeira Guerra Mundial e as crises, revoluções e conflitos que marcam o início do século XX, como a Revolução Russa e a crise de 29. No 2º bimestre, ele teve contato com o fascismo e a Segunda Guerra Mundial, e no contexto brasileiro ele teve contato então com o trabalhismo, com a conquista de direitos políticos, com as lutas por direitos trabalhistas. Tá? Entrando no contexto mundial, já ter algum contato então com a Guerra Fria. No 3º bimestre, então, o aluno de 9º ano passará a ter contato e refletir sobre a ditadura civil-militar no Brasil e na América, refletindo sobre o modelo econômico desenvolvimentista que se coloca naquele momento. No 4º bimestre, ele vai estudar o processo de redemocratização, a Constituição de 1988, o direito ao voto e as questões políticas daquele momento, refletindo ainda sobre o fim da Guerra Fria e os processos de globalização, começando uma reflexão sobre os conflitos do século XXI e o terrorismo. Esse é o currículo de História para o 2º semestre. Lembrando que é importante o professor manter o foco do seu planejamento nas habilidades e em atividades que valorizem a autonomia e protagonismo do aluno. Eu te desejo todo sucesso no desenvolvimento desse currículo e estaremos aqui, junto com a equipe da EPP, para dar todo o suporte para que você e o aluno desenvolvam o currículo que está implementado. Obrigado, até mais!